Salve, salve, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Laravel Tips. Nesse episódio a gente vai ver como que trabalhar com sessão, porque querendo ou não é um recurso fundamental que você tem que ter o domínio para que você possa desenvolver qualquer tipo de rotina dentro do seu sistema. Antes da gente ir para a parte prática, eu vou pedir para que você role a página, vá aqui abaixo na seção de comentários e você deixe a sua sugestão para um próximo conteúdo. O que você gostaria de ver aqui no canal, o que você tem problemas aí no seu dia a dia, onde que você acaba investindo a maior parte do seu tempo para que eu possa produzir um conteúdo personalizado para você. Assim eu gravo um conteúdo, mostro para você como que o Laravel resolve esse tipo de problema e você nunca mais acaba passando por essa dor de cabeça que você acaba tendo aí no seu dia a dia, e eu ainda te mostro como que o Laravel resolve isso de uma maneira bem descomplicada. E não se esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos desenvolvedores. Mostra pra galera aí que é apaixonada pela web como que o Laravel resolve esses problemas pontuais que a gente tem aí e como que você consegue de uma maneira prática, organizada, de uma maneira objetiva, como que você resolve esses probleminhas aí. Assim você não precisa ficar gastando neurônios nessa etapa do processo, porque isso o Laravel abstrai para você, e com isso sobra mais tempo para que você possa focar em de fato entregar mais resultado, gerar mais valor para o seu cliente. Beleza? Então, para a gente ir para a parte prática, eu já estou com o meu ambiente de localhost aqui pronto, montadinho, assim como a gente já viu em todos os nossos episódios. Eu já estou com o Laravel aqui na versão 6.9 rodando e já tenho o Champ também com a versão 7.3.9 do PHP. Se você está perdido nessa parte de versão e você não sabe o que você precisa ter no seu ambiente de localhost aí, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque eu vou deixar o link para que você possa consultar o primeiro episódio dessa nossa playlist, porque lá eu vou te dar maiores detalhes do que você precisa ter no seu ambiente de localhost, qual versão que você precisa para você seguir os episódios aqui junto comigo, mas saiba que aqui na minha máquina já está tudo funcionando. Eu já estou aqui tanto com a minha IDE parametrizada, totalmente aberta aqui, e eu já tenho aqui também o Google Chrome funcional aqui na tela de boas-vindas do Laravel. Bom, como a gente agora vai trabalhar com a sessão aqui dentro, a gente já viu como que a gente faz upload de mídias, a gente já viu também algumas questões de sessão, por mais que a gente trabalhou com a Facade Auth, por exemplo, para que a gente possa fazer o login do nosso usuário, só que a parte de sessão é um ponto fundamental, porque querendo ou não, dependendo da rotina que você vai desenvolver, vai ser importantíssimo você ter o domínio disso daqui, para que você possa, por exemplo, desenvolver um carrinho de compras. Você vai precisar trabalhar com sessão, e é importante você saber como que você configura isso dentro do Laravel, quais são as possibilidades que você tem aqui dentro, e ainda você precisa saber fazer principalmente as configurações básicas, ou seja, salvar um dado dentro da sessão, resgatar alguma informação de lá de dentro, ou ainda limpar os dados que você tem lá. Você tem algumas outras particularidades aqui dentro do Laravel, então você tem o Flash, por exemplo, você consegue testar se existe algum valor ou não dentro de uma sessão, que são algumas particularidades, algumas funcionalidades a mais que o Laravel traz isso para você, mas você vai ver isso aqui na prática comigo como que funciona. Mais uma vez você vai ver que é muito prático, é muito simples o que a gente tem aqui dentro, só que é um recurso que se você não tiver o domínio disso daqui, você pode estar tendo grandes progressos aí dentro do Laravel, desenvolvendo seus primeiros protótipos, só que vai chegar uma hora que mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com esse problema aqui, e se você não tiver o domínio desse comportamento aqui, você vai acabar ficando travado. Então vamos ver como que isso fica na prática então. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a parte de configuração da sessão. Para isso eu vou abrir aqui o meu diretório de configurações, e aqui dentro a gente tem um arquivo chamado session.php. Quando você abre aqui dentro, você pode ver que a gente tem um driver. Novamente, esse driver aqui, ele é parametrizado lá dentro do nosso arquivo .env. Então, essa chave que a gente tem aqui de session driver, você pode abrir aqui o seu arquivo .env, e aqui você pode ver que a gente tem o session driver como cookie. Antigamente, nas versões mais antigas do Laravel, você tinha uma outra parametrização aqui que não era o cookie, e a gente já vai ver quais são as possibilidades que você tem aqui dentro, mas agora você pode ver que a gente tem essa particularidade aqui, e aqui dentro também, caso você não tivesse setado ele lá dentro do seu arquivo .env, aqui também por padrão ele já iria pegar o cookie. Caso você não tivesse informado o cookie, alguns outros valores que você poderia ter seria o file, que daí seria um arquivo de texto que ele iria salvar dentro do seu servidor. Aí você tem o cookie, que é o que está setado no momento. Você tem a opção também de database, que daí ele vai salvar todas as suas informações dentro do seu banco de dados. E daí nesse caso aqui você também precisa criar uma tabela dentro do seu banco de dados para que você possa persistir as informações lá dentro. Você tem a parte de APC, você tem o Memcache, você tem o Redis, que é um serviço que funciona com os dados em memória. Portanto, ele é extremamente ágil. Então, se você tem uma aplicação que é muito robusta, uma aplicação com muita concorrência, faz muito sentido você utilizar um serviço como esse daqui, numa aplicação que você tem que seja
pequeno, até mesmo uma aplicação mediana, pode ser que não faça sentido você explorar uma aplicação como essa daqui. Mas quando você tem uma aplicação com muitos acessos, principalmente que eles sejam simultâneos aí pode ser que faça sentido você utilizar uma ferramenta como essa daqui. Como ela é uma aplicação que trabalha basicamente com os dados em memória, o acesso a ela é muito rápido e você pode desafogar os recursos que você tem dentro do seu servidor. Quando você está trabalhando, por exemplo, com os dados via file, que daí seria basicamente com os arquivos dentro do seu servidor, você vai ter que fazer leituras em disco. E obviamente que leitura em disco, ainda mais com concorrência, você pode acabar comprometendo a carga do seu servidor ou ainda gerando uma lentidão dentro do seu site que não necessariamente é por conta da sua aplicação ou por conta do seu banco de dados. É por conta dessa leitura que você precisa fazer em arquivos textos que você está gerando lá a todo momento. Então, utilizar sua sessão em memória utilizando um serviço como Redis pode ser que seja uma válvula de escape para a sua aplicação. E você tem ainda outros serviços também. No nosso caso aqui, a gente vai continuar trabalhando com o cookie. Não tem problema nenhum trabalhar nesse formato e obviamente que se você quiser explorar algum outro driver, não tem problema nenhum e você pode se sentir à vontade para você utilizar qualquer outro deles. Lembrando, é claro que se você for utilizar o database, você precisa utilizar um outro comando através do seu próprio terminal e o PHP Artisan vai te auxiliar nisso daí, porque daí ele vai gerar uma outra migração para que você possa persistir essas informações lá dentro do seu banco de dados. No nosso caso, eu vou deixar setado como cookie mesmo. Aqui abaixo a gente tem o lifetime, que é basicamente o tempo que a nossa sessão vai durar, que aqui no caso vai ser de 120 minutos, e obviamente que você pode alterar isso dependendo da necessidade do seu projeto, se ele vai expirar quando fechar ou não, e aqui você tem uma série de opcionais que você pode estar personalizando de acordo com o seu projeto. No geral, esses parâmetros aqui dificilmente você vai acabar alterando, mas é importante que, principalmente quando você faz uma primeira instalação do Laravel, quando você está se familiarizando com o framework, você acesse esses arquivos e você faça uma leitura para pelo menos você saber quais são as propriedades que você tem aqui dentro, o que pode ser personalizado, o que você tem a fácil acesso aqui na sua mão, que simplesmente trocando de um true para false aqui dentro, você consegue personalizar. No nosso caso, a gente não precisa fazer nenhuma configuração. Aqui a gente vai deixar exatamente com a instalação padrão, mas faça uma leitura, se necessário, faça a leitura principalmente dos comentários aqui, porque eles são muito explicativos e óbvio que se necessário você pode recorrer à documentação caso fique qualquer tipo de dúvida aí. No meu caso aqui, então, eu posso fechar esse arquivo porque a gente não vai trabalhar com ele no momento. O meu arquivo .env também, a gente não vai precisar trabalhar com ele. E para que a gente possa trabalhar com a sessão, começar a fazer nossas persistências, resgatar as informações, limpar a sessão e tudo mais, a gente vai precisar criar o nosso controlador. Para isso, eu vou voltar aqui abaixo no meu terminal e vou colocar o seguinte: php artisan make controller e eu vou criar aqui um session controller. Posso dar um enter aqui então, ele já criou o controlador para mim. Posso abrir aqui então meu diretório app, http, controllers, e aqui eu tenho o session controller. Posso dar 2 cliques nele e obviamente que eu não tenho nenhum método aqui porque a gente não definiu nenhum método até agora e obviamente que a gente também não está trabalhando com os métodos resource aqui. Então eu vou vir aqui, vou criar meu método, então eu vou passar um pubf, posso dar um tab e eu vou criar um método session aqui dentro. Posso dar um Command S e por enquanto é tudo o que eu preciso. Agora eu vou lá no meu arquivo de rotas e a gente vai parametrizar pelo menos uma rota para que a gente possa cair dentro desse método aqui e a gente começar a fazer os nossos primeiros testes. Então eu vou fazer o seguinte, vou navegar aqui dentro do meu projeto, até dentro de routes, vou abrir aqui o web.php e aqui dentro eu vou criar uma nova rota, obviamente que com o parâmetro get, e vou colocar um ponto e vírgula no final. Aqui eu vou colocar um session e quando eu acessar essa rota session, eu vou disparar a ação para dentro de session controller @session. Então eu estou disparando para dentro de um controlador que a gente acabou de criar, para dentro do método que também está instanciado aqui dentro já. Só para a gente poder fazer um teste e saber se isso aqui está funcionando, eu vou colocar um echo aqui dentro, vou passar um H1 aqui, então posso colocar o H1, tag de fechamento, e aqui eu vou colocar teste sessão. Command S para salvar as alterações, volto aqui dentro do meu Google Chrome e aqui no final eu vou passar o session. Dou um enter então, já consegui cair dentro da minha visão e está tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. O que a gente precisa para poder manipular a nossa sessão e saber como que tudo isso daqui funciona? Primeiramente, a gente precisa entender que dentro do Laravel a gente tem inúmeras possibilidades. Você vai ver que a gente tem vários formatos diferentes de poder tanto acessar um recurso, de poder gravar o recurso dentro de uma sessão. E você vai ver que de cara a gente já tem 2 formatos diferentes. Tanto você pode fazer isso através de helpers, como você pode fazer isso através de facades.
Vou te mostrar isso na prática como que fica. Aqui abaixo eu vou colocar um var dump aqui, para pelo menos a gente começar a debugar. Eu vou fazer o seguinte, eu posso passar aqui um session, passando com um S maiúsculo, e quando eu passo o session aqui, você pode ver que a minha ideia já me auxilia nesse processo. Eu vou dar um enter aqui, pegando de illuminate/support/facades. Quando eu dou um enter aqui, a minha ideia já joga automaticamente essa linha aqui para cima para mim dentro do use de illuminate/support/facade/session e já coloco 2 pontos aqui para mim. É importantíssimo essa linha, porque se essa linha aqui ela não for importada, esse comando que eu tenho aqui, ele não vai ter utilidade nenhuma. Inclusive, quando você for tentar executar o código, esse session aqui, ele não tem parâmetro nenhum para ser executado e ele não vai ser encontrado a classe de origem dele. Portanto, você vai ter um erro. Então, dependendo da sua IDE ou do editor de código que você estiver utilizando aí, se essa linha aqui ela não for importada automaticamente, é necessário que você venha aqui e você digite esse código, nem que seja manualmente, pelo menos, mas é importante que você tenha esse trecho de código aqui para que você não tenha nenhum tipo de problema. Depois que você faz isso, você pode vir aqui na frente e passar, por exemplo, o método all, abre e fecha o parênteses e pode dar um Command S para salvar. Quando você faz isso daqui, ele vai estar pegando todas as posições que você tem armazenadas dentro da sua sessão e vai estar jogando aqui dentro da tela para você. Só que lembra que eu falei para você que a gente consegue fazer isso tanto através das facades como também através dos helpers? No entanto, que eu utilizei aqui o session all. Aqui eu utilizei uma facade. Eu utilizei a classe do PHP para que possa fazer isso pra gente. No entanto, que eu tive que utilizar o comando de use logo acima da minha classe aqui. Uma maneira mais resumida que eu teria de fazer isso é da seguinte maneira. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, por exemplo, e passar um session, abre e fecha o parênteses, passar uma setinha aqui e colocar o all. Dou um Command S para salvar e simplesmente fazendo isso já vai funcionar. A vantagem de utilizar esse helper aqui é que com o helper eu não preciso de todo esse comando de use logo aqui acima. A diferença entre eles é que o ideal é que cada um seja utilizado em determinado ponto da sua aplicação. Vou te explicar melhor como que funciona isso daqui. Quando você está dentro das suas classes, dentro do seu controlador, dentro do seu modelo, dentro da sua regra de negócio, dentro do seu PHP, o esperado é que você esteja utilizando as suas facades, a sua classe de PHP, os seus objetos mesmo. Então o ideal é que você esteja sempre trabalhando com esse tipo de aplicação PHP aqui. Então você vai estar trabalhando com as classes de PHP, chamando métodos para que você possa encadear outros métodos, chamar outras classes para que elas possam se conversar. Já quando você vai trabalhar com os helpers, que são essas maneiras mais resumidas que a gente tem de se trabalhar aqui, obviamente vai funcionar tudo perfeitamente, mas o ideal de trabalhar com esses helpers aqui é principalmente quando você está, por exemplo, dentro de uma template engine, por exemplo, porque lá você não vai ficar instanciando objetos, instanciando classes lá dentro da sua template engine. Você vai simplesmente fazer o uso de uma classe ou fazer o uso de um determinado recurso que é de uma maneira mais resumida. Você vai utilizar pequenos fragmentos para que você possa converter um parâmetro, ou para que você possa converter uma URL, ou então montar uma URL como um todo, mas são pequenas atividades que você vai executar ali dentro. É claro, tudo que a gente está fazendo aqui dentro são simplesmente pequenos testes, códigos soltos aqui dentro, só para a gente poder testar, validar determinados recursos. Mas num cenário ideal, quando você está dentro de controladores, dentro da sua aplicação como um todo, você vai utilizar esse trecho de código que a gente tem aqui. Quando você está dentro de uma template engine, onde você vai utilizar pequenos fragmentos para que você possa compor a sua parte visual, por exemplo, aí sim você vai utilizar essa parte de sessão. Mas fica tranquilo, porque tanto faz se é facade ou se é um helper, o Laravel é capaz de interpretar os dois independente de qual camada que você esteja trabalhando. Quer ver só como que funciona? Vamos para dentro do nosso Google Chrome e você vai ver que os dois códigos vão ser renderizados dentro do nosso navegador. Volto para o Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez e você consegue ver que eu tenho aqui tanto o token, porque no caso aqui é somente o ID dessa minha sessão. Vamos começar a salvar alguns dados aqui dentro para que a gente possa começar a ver como que os dados se comportam, como que a gente consegue persistir as informações dentro da sessão, lembrando que a gente tem diversas alternativas. Então vou voltar aqui dentro do PHP Storm e agora eu vou fazer o seguinte. Antes do meu var dump, obviamente, eu vou fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, começando pela sessão, por exemplo. Eu posso passar aqui um session, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu tenho duas possibilidades. Tanto eu posso passar um array associativo, como por exemplo, vou passar aqui um name, que vai receber
um valor como Gustavo, por exemplo. Vou dar um Command S para salvar as alterações. Venho aqui dentro do Google Chrome e dou um Command R agora. E você pode ver que eu tenho algumas posições a mais, inclusive a posição name. E dentro dessa posição anterior aqui eu tenho uma outra posição chamada URL, que é basicamente o endereço da URL que eu tinha antes do redirecionamento. E como a gente permaneceu dentro da mesma URL, obviamente que ele acaba armazenando aqui o mesmo endereço atual. Aqui eu tenho os dados que eu teria aqui no caso de uma persistência de um formulário. Como a gente não tem formulário nenhum, obviamente que eles estão vazios aqui. E eu tenho aqui também a posição name que a gente acabou de criar. Então você pode ver que eu tenho aqui tanta possibilidade de criar os dados através de um helper, passando aqui através de um array associativo, como eu posso criar também através de uma outra forma, através do mesmo helper aqui, informando o session mais uma vez, só que agora chamando um método chamado put, e aqui sim informando uma chave e também informando um valor. Então eu já passei o name acima, posso passar aqui um last name e informar o web aqui abaixo. Então dou um Command S, volto aqui dentro do Google Chrome e atualizo mais uma vez, e você pode ver que mais uma posição também é criada. Então você pode ver que só aqui já são duas posições. Como também eu tenho uma outra alternativa ainda, que daí vai ser utilizando o afacade. A facade eu posso vir aqui abaixo, chamo o session agora com S maiúsculo, e lembrando que quando eu estou utilizando aqui a facade, é óbvio que eu preciso ter o comando do use logo aqui acima, e aqui eu vou utilizar exatamente o método put, então fica muito mais simples eu utilizar dessa maneira. Aqui mais uma vez eu vou utilizar tanto a chave como também o valor, e aqui eu posso ter, por exemplo, o e-mail, e aqui na frente eu vou informar o gustavo@upinside.com.br. Dou um Command S, venho aqui na frente e dou um Command R. Então você pode ver que eu consigo ter todos os meus dados aqui dentro do meu navegador. O que acontece aqui? Você pode ver que eu tenho 3 formas diferentes de salvar uma informação dentro da sessão. Qual que é a melhor, qual que é a mais indicada, qual que é a mais rápida? Não tem a melhor forma, a mais indicada ou a mais rápida. Aqui você pode ver que é basicamente que um atalho de uma para outra. Não tem certo ou errado nessa questão. O que você tem que entender, ou até mesmo se familiarizar aqui dentro, é que a sua aplicação, o ideal é que você sempre trabalhe com somente um formato. Porque senão a sua aplicação numa ponta está utilizando com uma certa maneira, um outro arquivo está utilizando de uma outra maneira, e a sua aplicação acaba virando uma salada. Então o ideal é que você, ou até mesmo o seu time de desenvolvimento, sempre preze por utilizar uma mesma metodologia de desenvolvimento. Se você vai utilizar a facade dentro dos seus controladores, dentro do seu modelo, para poder interagir, seja com sessão, com cookie, ou com qualquer outro dado que seja, ou até mesmo upload de arquivo, com log, seja o que for, vai trabalhar sempre com as facades. Se você vai trabalhar com helpers, não tem problema nenhum. O Laravel é capaz de interpretar isso, embora há alguns paradigmas aí de padrões de projeto que pede que você não utilize helpers dentro das suas aplicações, ou até mesmo há quem desacredite nisso, porque um helper você pode mudar a instância dentro de um helper e toda a sua aplicação já teria mudado a instância desses objetos. Então isso é uma discussão que acaba não tendo muito fim. Então vai de você como desenvolvedor avaliar o que é melhor para a saúde da sua aplicação. Mas o que é importante é escolha um e siga somente esse formato. E assim como eu tenho 3 formas para poder setar as informações dentro de uma sessão, adivinha quantas formas eu tenho para poder receber esses dados para dentro do meu navegador? Exatamente as 3 formas também, isso se não tiver mais ainda. Vamos dar um eco nesses parâmetros aqui então. Eu vou pegar abaixo dessa sessão aqui, vou fazer o seguinte, eu vou dar um eco em sessão, passando aqui o meu helper, posso passar um ponto e vírgula aqui no final, e aqui basta informar o nome da chave que eu quero retornar. Então aqui eu posso passar o name e vou dar um Command S. Quando eu venho aqui para dentro do meu Google Chrome e dou um Command R, você pode ver que o Gustavo já é impresso aqui acima. Obviamente que como eu vou imprimir um parâmetro na frente do outro, todos eles vão ficar colados. Mas é claro que dentro da sua aplicação você vai ter um parágrafo, você vai ter espaços entre eles para que você possa separar cada um deles. Mas aqui dentro, como a gente está simplesmente testando, vai ficar claro de você conseguir visualizar essa modificação. Aqui dentro, como a gente passou diretamente o parâmetro e você consegue ver que você tem uma key aqui abaixo, dentro do meu put você tem um método contrário a ele, que é justamente o método get. Então eu posso passar o echo aqui abaixo, vou passar novamente o meu helper session, e aqui na frente eu vou chamar o meu método get, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou chamar o last name. Dou um Command S para salvar,
volto no Google Chrome e aqui na frente do Gustavo a gente consegue ver o web. E o mesmo é válido aqui na frente onde a gente tem o e-mail. Então eu tenho o put, novamente como a gente tem o put eu tenho o get. Para facade a gente também vai ter exatamente o mesmo método. Então posso vir aqui abaixo, vou dar um echo na minha facade, posso dar um enter aqui, chamo o método get, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula, e aqui eu vou passar a key email. Dou um Command S para salvar, venho dentro do Google Chrome, atualizo mais uma vez e eu consigo resgatar todas as informações de dentro da minha sessão. Beleza, aqui a gente já está conseguindo imputar uma informação dentro da nossa sessão e a gente já está conseguindo resgatar. Isso aqui é o suficiente? Não, porque a gente ainda tem uma particularidade. Pensa assim, é normal quando você está montando um carrinho de compras, por exemplo, você ter muitas informações dentro de um formulário. Então você vai ter qual que é o produto, qual que é a quantidade e qual que é o preço, por exemplo. Só aí já são 3 inputs. E obviamente que você pode ter outros inputs ainda. Então se o produto tinha desconto ou se não tinha, se tinha um cupom de desconto, qual que é o frete da pessoa que está efetuando a compra ali no seu site. Então um simples submit nesse form aí pode acabar dando um monte de informação para você. E para ficar mais fácil você gerenciar isso daí, você pode informar um array associativo. Acaba facilitando a sua vida aqui e até mesmo quando você for tratar isso com o PHP dentro da sua aplicação, pode acabar te facilitando a vida. Quando você tiver uma fachada para tratar essas informações aqui, seja de produto, cliente, pedido e tudo mais, vai ficar mais fácil você ter todas essas informações já parametrizadas. Quer ver como que fica você salvar tudo isso daqui dentro de uma sessão, por exemplo? Você pode voltar aqui dentro do PHP Storm e assim como a gente fez com o put aqui, por exemplo, você pode fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma session, dois pontos put, abre e fecha o parênteses e aqui dentro eu vou informar um array associativo. Aqui dentro eu posso ter, por exemplo, um cart underline product, que no geral a gente acaba informando o ID do produto, né? Para a gente não ter que informar nome e todos os outros parâmetros. Então eu vou informar um produto 1, por exemplo. Posso ter também aqui um cart underline uma quantidade, por exemplo, que eu posso informar a quantidade 2. Posso ter ainda uma posição chamada price, que seria o preço que eu estou praticando naquele momento. Eu vou colocar um preço aqui de 199. Poderia ter outras posições com desconto, CEP, enfim. Você pode ter quantos campos forem necessários. Só que quando você faz dessa maneira aqui, você pode colocar todos os dados do post dentro de uma única posição. Quando você faz isso, vou dar um Command S aqui para salvar as alterações, venho dentro do Google Chrome e atualizo aqui mais uma vez, você pode ver que com apenas uma linha eu consigo colocar todos esses dados dentro da minha sessão, de uma maneira mais organizada, mais objetiva. É claro, se você tiver vários produtos dentro do seu carrinho, você vai precisar organizar isso de uma melhor forma para que você possa ter vários índices dentro do seu array, mas isso daí é uma questão de organização do seu vetor. Você viu que você tem ferramentas aqui dentro que te facilitam a vida para que você possa trabalhar de uma maneira mais organizada, mais objetiva aqui dentro. E como se não bastasse, é claro, você também consegue eliminar as posições que você tem aqui dentro através do comando forget. Então você pode voltar aqui dentro do PHP Storm e assim como a gente tem o put, aqui no final eu posso passar um session, dois pontos, forget, e aqui dentro eu posso tanto informar somente uma posição, então posso voltar aqui, vou pegar por exemplo a posição price, vou dar um Command C, venho aqui dentro e dou um Command V, vou dar um Command S, quando eu volto aqui e atualizo você pode ver que ela já deixa de existir, como também se eu precisar limpar várias opções aqui dentro, eu posso pegar essa posição aqui, vou passar ela através de um array associativo e informar várias posições aqui dentro. Então se eu precisar informar o price, pegar aqui o cart underline quantidade, posso passar ele aqui também, posso pegar o código do produto que a gente já tem aqui acima, vou dar um Command C e um Command V em mais uma posição aqui também, dou um Command S, quando eu venho dentro do meu Google Chrome e atualizo, você pode ver que ele vai limpar todas as posições de uma vez só para mim. Então também é um recurso que acaba facilitando a nossa vida e você não precisa criar um for each, percorrer todas as posições do seu vetor ou ficar abrindo a sua sessão a todo momento, criando o OB start, session start, abre for each, percorre a sua sessão. Não precisa disso quando você tem um framework trabalhando por você. Pode deixar que toda essa parte aí o Laravel abstrai para que você possa focar em desenvolver a necessidade do seu cliente, desenvolver o projeto do seu cliente, para que você possa focar em resultados e não nessa parte de código. Parte de código deixa com o Laravel, que o Laravel resolve isso para você. Ainda como se não bastasse, a gente tem a parte de testes também, que é uma parte bem rapidinha aqui que eu queria te mostrar. A parte de teste, quando você está trabalhando com essa parte de sessão, às vezes é necessário que você faça algum teste para você saber se foi informado ou não, se tem valor dentro dela ou não, para, por exemplo, um cupom de
desconto. Foi informado um cupom de desconto? O cupom de desconto é válido? Para que você possa ficar fazendo esses testes aí, você tem métodos específicos que te facilitam a vida. Assim você não precisa ficar trabalhando com negação de empty ou reset. Você tem alguns métodos que já te salvam a vida aí e acabam sendo até mesmo mais performáticos. Quer ver como que eles funcionam? Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui abaixo e vou abrir um bloco de if e aqui eu vou colocar o seguinte, session, res, abre e fecha o parênteses e aqui dentro eu vou colocar uma verificação. Essa verificação eu preciso de uma posição da minha sessão. Então aqui eu vou repetir essa mesma sessão. Então eu vou colocar session, get, abre e fecha o parênteses e aqui eu vou estar validando, por exemplo, o e-mail. Esse meu e-mail eu quero saber se ele existe e se tem um valor dentro dele. Se ele for nulo, para mim não interessa, eu preciso cair dentro de um else. Então eu vou colocar aqui um echo e vou colocar um parágrafo, então posso fechar esse parágrafo, o e-mail informado é válido. Caso contrário, eu posso pegar esse echo aqui, colocar ele aqui abaixo, e o e-mail informado não é válido. Vou dar um Command S para salvar as alterações e vamos ver qual que é a saída que a gente tem agora. Vou voltar aqui dentro do meu Google Chrome, atualizo e você pode ver que eu tenho o e-mail informado não é válido. Aqui ele acabou mostrando a mensagem de que não é válido, embora ele deveria ter sido válido. Vamos ver o que a gente errou aqui então. Vou voltar aqui no meu código, então a gente tem um session res. Aqui eu acabei informando duas vezes, ó. Esse session get aqui na frente, a gente não precisa informar ele. Então eu vou remover ele daqui e posso remover o último parênteses aqui também. Então eu passo o session res e passo qual que é a posição que eu quero validar. Vou dar um Command S aqui mais uma vez, volto para dentro do meu Google Chrome e vou tentar validar. Então eu tenho aqui que o e-mail informado é válido. Por que que ele é válido? Essa posição e-mail, ela existe dentro da minha sessão e ela tem um valor. Se ela não tiver um valor, a gente tem que cair dentro do else. Para isso, então, eu preciso atualizar essa posição da minha sessão. Então, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e aqui onde eu tenho o meu e-mail, por exemplo, eu vou vir aqui e vou apagar esse valor. Vou passar aqui um null, por exemplo. Vou dar um Command S para salvar as alterações e agora, como eu estou atualizando o valor do meu e-mail, quando eu atualizo o meu código, eu não tenho mais o e-mail. Obviamente que você pode ver que o meu e-mail aqui está como nulo e agora eu já tenho que a minha mensagem ela é diferente. Essa é uma maneira que eu tenho de validar. Você já pode ver que a minha mensagem aqui é que ele não é válido. A gente tem uma outra maneira de testar, que ao invés de utilizar o método res, a gente utiliza o método exists. O teste muda um pouquinho. Quer ver como é que ele fica? Se eu voltar aqui agora no PHP Storm, pegar esse meu if aqui, vou dar um Command C, vou vir aqui abaixo e vou dar um Command V. Trocar esse res por exists, você vai ver que a gente tem um outro comportamento. Então, vem aqui e atualizo. E o que que acontece? Ele mostra aqui para mim que o e-mail é válido. Por quê? A posição e-mail, ela continua existindo dentro da minha sessão. Por mais que o valor dela seja nulo, a posição e-mail continua existindo. Então, você precisa ficar atento a essa particularidade, tanto do res quanto do exists, para que você possa fazer o devido teste aí e acabar não se confundindo dentro da sua aplicação. Mas dependendo do problema que você precisa resolver, você vai ter que utilizar um ou vai ter que utilizar outro método. Aí vai depender da sua regra de negócio qual deles você tem que utilizar. Mas essa daí é a particularidade e acredito que tenha ficado claro para você. E para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, tem um recurso que é muito legal dentro do Laravel que chama Flash. Esse é um recurso que ele é exclusivo de dentro da sessão e esse recurso ele permite que você utilize essa Flash somente na próxima requisição. Basicamente o comportamento dele é assim, você vai criar uma nova posição e vai armazenar ela na Flash. Essa Flash vai ser exibida na próxima requisição e automaticamente vai ser apagada. Um exemplo prático disso é assim, vamos supor que você vai dar uma mensagem para o usuário falando que o artigo foi cadastrado com sucesso. Você mostra isso para o usuário e automaticamente essa mensagem é apagada. Então você vai colocar isso dentro do seu código, vai falar, olha, o artigo foi cadastrado com sucesso e se ele atualizar a tela novamente, essa mensagem já não aparece mais para ele. Para criar isso é muito simples e você vai ver que basicamente o que você tem que fazer é simplesmente mudar o nome do método que você vai chamar. Vamos ver como que isso fica na prática então. Eu vou voltar aqui dentro do PHP Storm e vou fazer o seguinte, abaixo dos meus testes aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou chamar através da facade, embora você poderia utilizar o helper, não tem problema nenhum, vou passar aqui o session, flash, abre e fecha o parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu vou dar o nome da posição que eu quero criar, no meu caso aqui vai ser um message, por exemplo, poderia dar o nome que você quiser, e aqui na frente é o que eu quero armazenar dentro dessa posição. Então eu vou colocar aqui, o artigo foi criado com sucesso.
Lembrando que aqui você pode ter inúmeras aplicações. Aqui no caso é o que eu mais utilizo dentro do meu sistema. Aqui abaixo eu vou dar um eco nessa seção. Então eu vou dar um eco session, get, abre e fecha o parênteses. E aqui eu vou dar o message. O que acontece aqui? Você vai ver que ele vai ser exibido mais de uma vez. Isso porque eu estou exibindo ele dentro da mesma página, depois eu vou atualizar, onde aí de fato eu deveria fazer a exibição dele, e na próxima vez que eu atualizar, então a gente vai estar exibindo a mensagem 2 vezes, aí sim ele vai deixar de existir. Esse comportamento é esperado, porque a gente está fazendo a exibição dentro da mesma tela, mas obviamente que dentro de uma aplicação real, onde você vai ter o redirect do usuário, isso não iria acontecer. Vamos ver qual que vai ser o resultado, lembrando que a gente precisa voltar aqui para comentar essa linha, porque senão a mensagem vai ficar sempre sendo recriada. Então eu vou voltar aqui e vou dar um Command S, vou voltar para o Google Chrome e vou atualizar. Quando eu atualizei aqui, você pode ver que eu tenho o artigo foi criado com sucesso e eu tenho aqui a mensagem também que o artigo foi criado com sucesso. Eu criei a mensagem flash. Agora eu vou voltar aqui no PHP Storm e eu vou comentar a criação dessa seção, obviamente. Vou voltar aqui dentro do Google Chrome e eu atualizo mais uma vez. A mensagem está sendo exibida e agora quando eu atualizo você pode ver que ela deixa de existir justamente porque ela é válida somente para a próxima requisição HTTP. E com isso, basicamente que a gente faz o controle total da seção que a gente poderia fazer dentro do Laravel. A gente consegue salvar, resgatar, deletar todas as informações da nossa seção. A gente viu como que trabalha com facade, como que a gente trabalha com os helpers, viu como que funciona os flash, como que funcionam os testes dos parâmetros e a gente tem um controle muito legal aí. E agora se você precisar desenvolver um carrinho de compras, por exemplo, eu acredito que sua vida aí como desenvolvedor trabalhando com Laravel vai ficar muito mais fácil. E agora eu quero que você role essa página, vá aqui abaixo na seção de comentários e me dê um feedback dessa aula. Você já sabia trabalhar com sessões no Laravel? Sabia que era fácil assim? Você já sabia que dava para trabalhar tanto com helpers quanto com facades? Me fala o que você prefere. Prefere trabalhar com facades ou prefere trabalhar com helpers? Me fala o que você prefere trabalhar aí dentro da sua aplicação. E não se esquece, compartilhe esse conteúdo com seus amigos desenvolvedores. Mostra para eles que o Laravel tem essas duas possibilidades aí e qual que eles iriam preferir utilizar dentro da aplicação deles. E não se esquece de deixar a sua sugestão para um próximo conteúdo. O que você gostaria de ver aqui no canal? E se você gostou desse vídeo, não esquece também de deixar o seu like. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Eu te deixo um forte abraço e a gente se vê num próximo episódio.